Olá pessoal, na aula de hoje estudaremos um pouco sobre os conceitos básicos de imprudência, negligência e imperícia, na disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Objetivos de aprendizagem dessa aula: conhecer os conceitos básicos de imprudência, negligência e imperícia e conhecer os principais erros de enfermagem que se classificam como imprudência, negligência e imperícia. Antes de estudarmos um pouco, antes de respondermos essa pergunta, por que estudar legislação, precisamos entender que nos primórdios da prática de enfermagem, essa profissão ela era conduzida pelo empirismo, pela experiência adquirida ao longo da vida. Porém, com o passar do tempo, a prática de enfermagem passou a ser uma profissão regulamentada. Sofreu mudanças aos quais exigem hoje o cumprimento de princípios bioéticos e científicos e de uma lei regulamentadora e um código de ética. E aí vamos lá. Por que estudar legislação? Por que o profissional de enfermagem ele precisa estudar legislação? A legislação na saúde é a reunião de todas as regras e orientações que direcionam a atuação dos profissionais. E conhecer essas regras faz desses profissionais pessoas mais seguras e confiantes e que exercem o trabalho com maior qualidade e com menor risco de serem acionados em uma ação judicial. Quando eu conheço a legislação, quando eu tenho um conhecimento, ainda que mínimo, em relação às leis, e principalmente a código de ética, lei do exercício profissional da minha profissão, eu consigo entender, perceber e saber até onde eu posso ir, o que é ou não minha função fazer. Então, é importante que o profissional enfermeiro ele tenha esse conhecimento, essa habilidade com a legislação, para que ele tenha ciência do que ele pode ou não fazer. E aí, pessoal, quando a gente fala em legislação e quando a gente fala em negligência, imprudência e imperícia, a gente precisa também falar sobre o Código Penal brasileiro. E de acordo com o Código Penal brasileiro, ele classifica como crime culposo todo aquele que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, no artigo 15, 2. E na linha H, item 2 do artigo 44, rotula como circunstância agravante da pena ou qualificadora do crime se o agente a cometeu com abuso de poder ou violação do dever inerente à profissão. A pena para homicídio culposo é de detenção de 1 a 3 anos, podendo ser aumentado de 1/3 se o crime resulta da inobservância da regra técnica da profissão, artigos 121, parágrafo 3 e 4. Nos casos de lesões corporais culposas, a pena de detenção é de 2 meses a 1 ano, podendo ser aumentada da mesma forma que no culposo. Artigo 129, parágrafo 6 e 7. Então, o Código Penal brasileiro, ele também rege, ele também fala sobre imprudência, negligência e imperícia, relacionado também a determinadas profissões. Então, é importante que o profissional, ele tenha essa atenção, ele tem esse olhar voltado para aquilo que realmente precisa ser feito e aquilo que ele precisa saber. Legislação. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no seu artigo 12, estabelece as responsabilidades do profissional de enfermagem em assegurar a pessoa, família e a coletividade de assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, o Código de Ética da Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, define e fala muito sobre imprudência, negligência e imperícia. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Esses conceitos básicos e os principais erros que estão relacionados à imprudência, negligência e imperícia. A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem discrimina quem é o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem e a parteira, assim como o que compete a cada categoria. Então, a Lei do Exercício Profissional, ela deixa muito claro
Quais são as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Com isso, tentando minimizar esses erros, né? Entendendo que todos os profissionais da equipe precisam conhecer o seu papel e a sua função. E que ninguém pode intervir no sentido de realizar uma atribuição que é destinada a outra. Então vamos lá, conceitos básicos. Imperícia. A imperícia, ela vem do latim, impetitia. É a falta de prática ou a ausência de conhecimento que se mostram necessários ao exercício de uma profissão. É ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência, inabilidade para a prática de determinados atos no exercício da profissão, que exige um conhecimento específico. Os erros cometidos por incapacidade técnica do denunciado são considerados imperícia. Então, a imperícia é a falta de conhecimento para realizar tal procedimento e ainda assim ele é realizado. Então, o profissional ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento e ainda assim ele realiza. Imprudência. A imprudência refere-se à descautela, descuido, prática de ação irrefletida ou precipitada, resultante da imprevisão do agente em relação ao ato que podia e devia pressupor. Ou ainda quando o profissional age com excesso de confiança, desprezando as regras básicas de cautela. São situações em que o profissional atua sem a devida precaução e que acabam por expor o paciente a um risco desnecessário. No caso da imprudência, são procedimentos que o profissional realizou, mas ele não teve o devido cuidado, ele não teve a devida cautela, ele não teve tanta atenção. E aí, pela falta de atenção e de cuidado, ele expôs o paciente a um procedimento realizado de forma indevida, porque ele deveria ter tido mais cuidado, mais atenção, e ele não teve. Ele que eu falo, o profissional. Negligência. A negligência, ela é do latim, negligentia, e caracteriza-se por ser um descuido, desleixo ou falta de diligência, incúria, desatenção, desídia, falta de cuidado capaz de determinar a responsabilidade por culpa, omissão daquilo que razoavelmente se faz. Falta de observação nos deveres que as circunstâncias exigem. Então, negligenciar é eu saber que eu tenho que fazer e eu não faço. Eu me descuido, me desleixo, ou eu me omito a realizar tal procedimento, ou assumir tal responsabilidade. O exercício da profissão de enfermagem, pela complexidade em relação a tudo que envolve o cuidar, requer dos profissionais um grande empenho no sentido de busca pela excelência. A Organização Mundial de Saúde alerta que milhões de pessoas no mundo sofrem lesões desabilitantes e mortes decorrentes de práticas em saúde que são inseguras, sendo estimado que 1 em cada 10 pacientes será vítima de um erro. Então, a necessidade, pessoal, dos profissionais de enfermagem, todos os profissionais da saúde, mas nós estamos falando para alunos do curso de enfermagem. Então, é necessário que os profissionais da enfermagem estejam atentos e realizem os seus procedimentos, realizem as suas atividades da maneira mais eficaz possível, né, dentro das suas habilidades. E é importante estarmos atentos a tudo aquilo que podemos e que devemos realizar, para não gerar um dano maior naquele paciente e para não nos prejudicarmos enquanto profissional. Erros de enfermagem que caracterizam imperícia. Um ato de imperícia é realizado quando um profissional de enfermagem desenvolve um procedimento pelo qual não tem competência. Por exemplo,
quando um técnico de enfermagem realiza uma evolução de enfermagem, está cometendo imperícia, pois a evolução de enfermagem é um ato privativo do enfermeiro. São atos de imperícia também o técnico de enfermagem realizar passagem de sonda vesical ou passagem de sonda nasogástrica, pois ambos também são procedimentos privativos do enfermeiro. Por exemplo, um outro exemplo de imperícia profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem, realizar um curativo de alta complexidade, sendo que essa função também é privativa do enfermeiro. Então, existem muitos erros comuns na enfermagem que se caracterizam como imperícia. Um outro exemplo de imperícia também é um enfermeiro que ele não tem habilidade, que ele não é capacitado, realizar a intubação orotraqueal, sendo que essa é uma função, ou melhor, um procedimento privativo do médico. Então, é importante que o enfermeiro, técnico de enfermagem, os profissionais estejam atentos àquilo que eles podem ou não realizar. Além disso, é também considerado imperícia todo erro cometido por profissional que não adquiriu habilidade técnica suficiente para executar um determinado procedimento. Administrar a vacina no local errado ou com a agulha errada, a profissional não capacitado para realizar a vacina. Seccionar nervo ciático após injeção intramuscular. O profissional não aprendeu a realizar a medicação por via intramuscular na região glútea. Então, o profissional ele não sabia administrar e ainda assim ele realizou. Lesionar a pele do paciente ao realizar uma contenção mecânica. O profissional não adquiriu habilidade para promover a segurança do paciente durante a realização da contenção. Nesse caso, a contenção ela precisava acontecer, mas ela não precisa necessariamente lesionar a pele daquele paciente, ou o paciente ter o seu membro amputado, porque a contenção ela ficou muito forte. Então, tem a necessidade de que os profissionais eles conheçam o que deve ser feito. Erros de enfermagem que caracterizam a imprudência. Os exemplos mais comuns de imprudência são antecipar o horário de um medicamento, deixar de administrar no horário correto, ou ainda administrar o medicamento erroneamente, transportar o paciente com grades laterais da maca abaixadas, colocando em risco, aumentando o risco de queda desse paciente, acompanhar a cirurgia de risco sem os procedimentos mínimos necessários para um eventual atendimento de urgência, comentar sobre o prognóstico ou doenças em corredores que podem ser ouvidos pelos pacientes é um ato de imprudência. Pessoal, a gente enquanto profissional precisa estar muito atenta a isso. Então, não há necessidade de sairmos comentando sobre o diagnóstico, o prognóstico dos outros pacientes, principalmente no ambiente hospitalar, ou melhor, no ambiente que nós estamos. Então, não há necessidade, e aí você pode responder a um processo por conta disso. Então, é necessário que estejamos atentos a tudo que a gente faz, porque nós estamos sendo observados e avaliados a todo instante. Então, seja pelo paciente, seja pelo diretor da instituição, seja pelos nossos próprios colegas de profissão, seja pelo acompanhante, pela família daquele paciente. Então, nós estamos a todo tempo sendo observados. Então, existe, de fato, a necessidade de nos comportarmos de forma adequada, e cumprir as leis que devem ser cumpridas. Erros de enfermagem que caracterizam a imprudência.
No artigo 82 do Código de Ética Profissional de Enfermagem, diz que o profissional deve manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Então, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, manter segredo é uma das atribuições do enfermeiro e de todos os profissionais da equipe. Portanto, o profissional de enfermagem precisa ter essa consciência de que nem tudo ele precisa ou ele pode sair comentando por aí, principalmente quando se trata de um diagnóstico, de um prognóstico, de uma evolução de um determinado paciente. Omissão. A omissão é considerada quando o profissional devia ou podia agir numa determinada situação e não fez. E a negligência ocorre nas faltas do profissional, que sabendo executar um serviço, se descuida durante tal execução, por excesso de confiança em si mesmo, deixando de praticá-lo com os cuidados exigidos, advindo daí circunstâncias danosas ou prejudiciais à vítima. Erros que caracterizam negligência. A maior parte do que é dito ou feito pela enfermagem fica fora de qualquer documentação escrita. E dessa forma, no esquecimento, pois informações que não foram registradas é informação que será perdida e, portanto, não contabilizada e mais dificilmente será reconhecida. Este aspecto demonstra a negligência da enfermagem para com a própria prática, pela constatação da insuficiente documentação ou registro das experiências ocorridas no decorrer da jornada de trabalho. Por exemplo, o profissional de enfermagem recebeu o plantão e durante o seu plantão tinha prescrição de 2 sondas vesicais de demora. E aí o profissional ele realizou tal procedimento, mas ele não registrou. Então esse profissional ele foi negligente. Por quê? Porque ele precisa realizar o procedimento, mas ele também precisa registrar. Por quê? Porque só é válido aquilo que está lá escrito no prontuário do paciente. Então toda e qualquer realização de procedimento ou orientação que seja dada a esse paciente precisa ser registrada. Por quê? Porque o que importa, o que tem valor legal é o que está registrado no prontuário daquele paciente. Um outro exemplo de erros de enfermagem que se caracterizam como negligência é quebra de material hospitalar, descuido com material coletado do paciente, flebite pela não realização da troca do acesso venoso, esquecer garrote no braço de uma criança ou de um paciente, anotação de enfermagem superficial e inconsistente, não trocar o curativo do paciente diariamente e há aí uma piora da lesão, deixar a anotação para o final do turno de trabalho, sendo que a anotação de enfermagem deve ser pontual. Por exemplo, o paciente tinha uma medicação para ser administrada às 22 horas. A medicação foi administrada às 22 horas, porém o registro só aconteceu às 6 horas da manhã. Então isso está errado, isso é uma negligência. A medicação ela precisa ser administrada e ela precisa ser registrada pouco tempo depois. Deixar o plantão sem que o colega do turno assuma o plantão, e aí isso se caracteriza como abandono. E não realizar a higienização correta das mãos. Então essas são as situações em que os profissionais eles agem de forma negligente. São coisas simples que retratam a realidade da enfermagem, da prática da enfermagem,
Porém, são situações que podem ser corrigidas, melhoradas, digamos assim. Então, pessoal, esses são os conceitos básicos e os principais erros que classificam como imprudência, negligência e imperícia. Erros de enfermagem. Os erros cometidos por profissionais de enfermagem podem gerar desde danos remediáveis até óbito. Os danos, por mais brandos que sejam, podem causar sofrimento aos pacientes. Vale ressaltar que muitos podem ocorrer sem que os profissionais tenham essa percepção. A anotação de enfermagem superficial, inconsistente ou feita no final do turno de trabalho, contrariando a norma de que deve ser pontual, ainda é realizada em algumas instituições, sem que isso seja considerado negligência. Para garantir que a assistência de enfermagem seja segura ao paciente, contribuem os vários profissionais de diferentes níveis de qualificação e todos têm uma participação direta ou indireta na assistência e na ocorrência de erro, todos são passíveis de responder judicialmente. Então, todos os membros da equipe que estão envolvidos no cuidado daquele paciente podem responder judicialmente caso aconteça algum erro. Pessoal, então essa foi a referência utilizada e essa foi a aula de hoje.